canal Alheio Testemunho. O tema de hoje será sobre o selo de Deus. Depois da vinheta. Bom, já faz alguns vídeos que nós estamos tratando sobre o tema da marca da besta e o selo de Deus. Estamos garimpando a Bíblia para sabermos o que seria o selo de Deus e o que seria a marca da besta. E esse é mais um vídeo sobre o tema. Então, no vídeo anterior, temos visto que há duas classes na reta final. Tem os adoradores da besta e os adoradores de Deus. Então, leamos Apocalipse 13, o verso 16 e 17, que fala um pouco mais a respeito dos adoradores da besta. Ele diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então vemos aqui que os adoradores da besta receberão um sinal, ou na mão direita, ou na testa. E no próximo texto, está em Apocalipse capítulo 7, verso 3, nos diz, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então vemos aqui também que os adoradores de Deus receberão também um sinal, e também será na testa. Agora, o que significa esse sinal ser colocado na mão ou na testa? Por que essa simbologia, né, de Apocalipse? Sim. Será que encontramos outros textos que diz a respeito desse simbolismo, né, entre a mão e a testa? Vejamos. Em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 1, o 6 e o 8. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então vemos aqui que os mandamentos de Deus têm que ser colocados na mão e na testa. Como acontece em Apocalipse. Sim. E agora nós temos Provérbios, capítulo 7, dos versos 1 ao 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Coração na Bíblia é a mente. Sim. Então, mais uma vez, mão e testa. E isso está atrelado aos mandamentos de Deus. Então, o que significa? Que se Deus, anteriormente, para a nação israelita, já havia dado os mandamentos e mandou que atrelasse os mandamentos na mão e na testa, significa que a besta, fazendo a mesma coisa, ela está fazendo o quê? Copiando ou está fazendo uma contrafação do selo de Deus. Justamente. Agora, em Isaías, capítulo 8, verso 16, ligo o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Então aqui já mostra claramente que o selo de Deus envolve justamente a lei. Então o selo de Deus está em um dos mandamentos da lei. Ezequiel capítulo 9, verso 4. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então aqui já no Antigo Testamento, a Bíblia faz referência a um sinal na testa do seu povo. Porém esse texto aqui, de Ezequiel 9, seu cumprimento se deu na época de Jerusalém, mas tem um duplo cumprimento que tem a ver com Apocalipse. Esse texto de Ezequiel 9 tem tudo a ver com Apocalipse. É o mesmo texto. E é o Espírito Santo, este homem aqui com o tinteiro de escrivão, a sua cintura, que sai selando o povo de Deus, é o mesmo Espírito Santo que sela o povo de Deus no capítulo 7 de Apocalipse, que está tudo atrelado também com o capítulo 13, que tem a ver com a marca da besta.
Temos mais um outro detalhe aqui, que nos diz que os homens que receberão o sinal de Deus, eles suspiram e gemem, por causa das abominações que acontecem dentro de Jerusalém. Ou seja, as abominações que aconteciam em Jerusalém era justamente a quebra da lei de Deus. Adoravam outros deuses, matavam, cobiçavam, adulteravam, quebravam o dia de sábado. Ou seja, essas abominações é por causa da quebra da lei de Deus. Então, no final, será da mesma forma. Sim. Então, os homens que receberão o sinal de Deus mostra que eles observam a lei. Eles suspiram e gemem, né? Eles não querem participar dessas abominações, que é da quebra da lei. Sim. Pois que temos em Salmo 119, verso 136, rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. A mesma lamentação, né? Sim. E agora em Apocalipse, capítulo 7, os versos 2 e 3. E vi outro anjo subir pelo lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Este é o Espírito Santo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Agora temos também um outro texto, em Efésios capítulo 1, o verso 13, que nos diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora que interessante, esse texto nos diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Qual promessa? Tinha duas, né? Mas 2 textos que falam dessa mesma promessa, em Joel, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, e em Isaías, e mesmo também em Jeremias e Ezequiel, nos fala sobre a nova aliança. É isso. Então a promessa do Espírito Santo é dada juntamente com a nova aliança. Vejamos, então, né? Sim. Está lá em Romanos, capítulo 8, os versos 1 e o 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, o Espírito Santo da promessa. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito Santo da promessa foi dada a promessa, ele vem para gravar em nós a lei. Esse é o selo de Deus. A lei sendo gravada pelo Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo nos capacita a observar a lei de Deus, cumprir a justiça da lei. E agora Jeremias, capítulo 31, os versos 31 e o 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa aqui é a nova aliança sendo efetivada pelo Espírito Santo, nos capacitando a observar toda a lei de Deus. Como? Porque ela agora está sendo introduzida em nossas mentes. Temos também Ezequiel, capítulo 36, os versos 26 ao 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Para quê? E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, selados com o Espírito Santo é justamente observar a lei de Deus. Então, de tudo que temos visto até aqui, é que o selo de Deus será colocado na testa, justamente onde se encontra o Santo dos Santos. Lembra que vimos em alguns vídeos anteriores de que o nosso corpo ele foi representado pelo santuário terrestre. Então, esta parte aqui representa o Santo dos Santos. Onde é que tem que estar a lei de Deus? No Santo dos Santos, que é aqui na mente, por isso fala na mente. Vimos também que a besta irá atacar a mão direita, que é o candelabro, e irá atacar a testa. Vai atacar o povo de Deus para que ele não propague a luz, que é o candelabro, e também impedir o povo de Deus de observar a lei de Deus, que tem que estar aqui dentro. É isto. Segundo ponto, selados com o Espírito Santo significa que a lei de Deus foi gravada na mente. Então a verdade está sendo consolidada na mente. Sim. E agora o selo de Deus
é a confirmação de que aquele que recebe guarda a lei. Então, aquele que recebe o selo de Deus, ele observa a lei. Justamente. E por fim, a marca da besta é uma contrafação do selo de Deus. Significa que, se o selo de Deus está na lei, a marca da besta é uma contrafação do selo de Deus. Então, se o selo de Deus está na lei, a marca da besta tem que ser uma lei também. Justamente. Então, no próximo vídeo, veremos um pouco mais a fundo aonde vai a abrangência do selo de Deus. Isso. Então, que Deus nos abençoe e vos aguardamos para um próximo estudo. Amém. Amém.